Vamos utilizar o simulador PhET Construa uma molécula para caracterizar a construção de moléculas, seguindo os seguintes procedimentos indicados para representar as substâncias. Vamos clicar na aba Construir molécula, no qual já está aqui aberta, e no kit 1, esse que está aparecendo aqui da tela, vamos utilizar os átomos disponíveis de hidrogênio e oxigênio, aqui ambos nas caixinhas, para formar as moléculas de água. E depois arrastá-las aqui ao centro e observar o quadro correspondente aqui, que estará na coleção das seguintes substâncias, no qual caracterizaremos. Então, vamos colocar aqui a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio ele é central, ligado a 2 ligantes, que são os hidrogênios. Aqui. Então, aí forma a molécula de água. Antes de eu arrastar, eu posso observar aqui a minha observação da molécula de água na visão tridimensional, como que é o comportamento dela. Então aqui o átomo de oxigênio ligado em laranja ligado pelos 2 átomos de hidrogênio destacados aqui em branco. Eu posso pôr aqui a opção mostrar átomos e ligações, no qual ela caracteriza que é pela fórmula estrutural, no qual aprenderemos isso mais para frente, essa caracterização. Então, aqui em laranja, o átomo central, que é o oxigênio, ligado aos 2 hidrogênios aqui. Fechar aqui e arrastar. E coloco aqui na minha caixinha. Vamos agora formar as demais. Para todas as outras substâncias, o gás oxigênio, O2, o gás hidrogênio, H2, dióxido de carbono, CO2 e N2, gás nitrogênio. Então aqui vou colocar para formar, reiniciar kit, para formar o oxigênio, aí não vai dar. Então vamos para o kit 2. Então o O2, de acordo com a fórmula dada aqui, ó, o gás oxigênio, é formado por 2 átomos. Posso colocar na visão tridimensional, aqui ó, em laranja, O ligado a O. E aqui forma uma dupla ligação entre os 2 átomos de oxigênio, que nesse momento não precisaríamos nos atentar a esse detalhe sobre isso. Então, arrasto, e aí está ok. O gás hidrogênio são os 2 átomos de hidrogênio ligados para formar a molécula. Gás hidrogênio. Vou colocar aqui no 3D. Vocês podem visualizar aqui, ó, cor mais cinza, mais claro, né? Um branco. É os 2 átomos de hidrogênio, H ligado a H. Aqui, ó, formado por uma ligação simples. Arrasto. Vamos agora para o CO2. Aqui nesse kit não vai dar, então eu posso clicar aqui no ícone em amarelo para formar o dióxido de carbono ou o gás carbônico. Então, C ligado a 2 oxigênios. Assim já formaria o monóxido de carbono, que é o CO, mas não é o que está pedindo aí na minha caixinha para completar a formação dessa molécula, né, da coleção. Então aqui eu agora sim formo o dióxido de carbono. É um C, átomo central ligado a 2 oxigênios, os 2 ligantes O. Vou colocar em 3D, então eu posso observar aqui, ó, no meio, ao centro, o carbono ligado aos 2 oxigênios, e mostrando os átomos e as ligações. Então eu tenho aqui o C fazendo 2 ligações duplas com o oxigênio. Posso ir arrastando aqui para observar, né? E o gás nitrogênio, que é o N ligado a N, formando o N2. Em 3D aqui. Então estão em azul. E forma aqui o nitrogênio
uma ligação tripla, porque ele pertence à família 5A. Ele, para ficar estável, que é comparado aos gases nobres, que é um conceito que vocês irão estudar no segundo ano, ele precisa completar com mais 3 ligações. Então, por isso aqui é uma ligação tripla. Aqui, ó, 1, 2, 3. Então, ficaria 6, 7 e 8 para que ele fique estável, com 8 elétrons. Aí. Você completou a coleção, próxima coleção. Então aqui eu posso colocar isso. Vamos agora aqui na coleta múltipla. Aqui eu tenho essa seguinte observação, que é o que vocês devem completar com todos esses procedimentos na seguinte tabela do roteiro. Então aqui eu tenho 2CO2, 2 moléculas de dióxido de carbono. Então aqui tenho como objetivo, né? Cada um aqui consiste 2O2, 2 moléculas de gás oxigênio. 4H2, 4 moléculas de gás hidrogênio. E 2NH3, 2 moléculas de amônia. NH3 é amônia. Então vamos formar primeiro aqui no meu kit 1, que já está aparecendo aqui, o 2O2. Ó. No caso eu vou formar com o objetivo, né? O O2, só que sabendo que isso valida como sendo 2O2, né? 2 moléculas do gás oxigênio aqui, da formação do O2. Então, já formei uma. Bom, eu vou formar a outra. Aqui é uma molécula, né? Para poder compreender melhor. E aqui estou formando a outra. Vamos agora para o aqui, 4H2. Então, aqui eu vou precisar... Formei uma molécula de gás hidrogênio e falta mais 3. Vou pôr para reiniciar o kit aqui. Então, posso formar aqui, ó. Vou vir aqui. Aqui, eu posso vir no kit 3 e utilizar mais os hidrogênios aqui, ao invés de ficar reiniciando o kit. Que torna mais fácil até o meu procedimento, o meu trabalho. Terceira molécula do gás hidrogênio e falta mais uma. Passando aqui ao centro. Pronto. Aqui o 2CO2. Vamos formar primeiro aqui, né? Que já aparece pelos átomos aqui, o 2NH3, 2 moléculas de amônia. Então, aqui o N ligado a 3 átomos de hidrogênio, nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. Formou amônio. Aqui, ó, vamos colocar na visão 3D e observar aqui, ó, o átomo central, nitrogênio ligado aos 3 hidrogênios na cor branca aqui, né? Um cinza mais claro. Mostrando átomos e ligações, consigo observar isso. Por ligações simples, que faz aqui, né? Hidrogênio ligado aos 3 hidrogênios. Então aqui já é uma, vou fazer outra dessa. N ligado a um H, outro H, mais um H, formação da outra molécula de amônio. Então 2NH3. Vou voltar aqui. Então agora eu tenho 2CO2. C, aqui já formaria um monóxido de carbono, mas não é o meu objetivo, né? E sim o dióxido de carbono, ou o gás carbônico. Então, coloco um outro átomo aqui à direita do oxigênio. Aí formou uma molécula de dióxido de carbono. Vamos aqui, no C, O, O, aí formou a outra. Vamos para a nossa próxima coleção. Tenho aqui 2C2H2, 3H2S, 1H2O e 2H2. Vamos fazer já por esse kit o 2H2, duas moléculas de gás hidrogênio.
Aqui vamos formar a molécula de água, que é uma molécula H2O. O átomo central oxigênio ligado aos dois ligantes que são os hidrogênios aqui, formação da água. Voltando aqui, ó, C2H, duas moléculas de C2H2. O acetileno, colocando a visão em 3D, observo isso aqui, ó. Os dois átomos de carbono em cinza escuro ligado à cor mais branca, né, um cinza mais claro ou branco, os hidrogênios, mostrando o átomo, as ligações. Eu tenho uma ligação tripla aqui entre a amostragem aqui dos átomos de carbono com o hidrogênio, os hidrogênios aqui. Então, uma aqui para formar outra molécula de acetileno. 3H2S, voltar aqui, 3 moléculas de sulfeto de hidrogênio. Aqui, já formou uma, vamos colocar na visão em 3D. Aqui, ó. O enxofre ligado aos dois hidrogênios, aqui na cor mostarda, né? Mostrando átomos e ligações, eu tenho o enxofre ligado por uma ligação simples entre hidrogênio e hidrogênio aqui. Arrasto, falta mais 2 moléculas dessa. Mais uma. E mais outra. Vamos para a próxima coleção. Aí vocês vão completando aí a tabela do roteiro. 2H3Cl. Então, tem o carbono, hidrogênio, aí o cloro, metano. 3D. Tenho essa visão aqui, o cloro na cor verde, carbono na cor cinza escuro, ligado aos 3 ligantes, aos 3 hidrogênios. Então aqui eu tenho formação de ligações simples entre carbono e cloro. E os 3 átomos de hidrogênio aqui na cor branca. Então uma. A outra formação do clorometano. Cloro. Aqui vamos para reiniciar o kit e vamos formar o 2CH3F. Carbono. Os 3 hidrogênios ligados ao carbono e o... Tem que ser aqui, no outro kit, perdão. Porque lá o flúor não aparecia, o fluorometano. E os 3 hidrogênios. Aí. Mostrando os átomos, ligações, é bem semelhante ao que nós formamos antes, né? O clorometano. Então é o carbono ligado ao flúor, que é ao invés do lugar do átomo de cloro, e aos 3 hidrogênios aqui. Então uma dessa, a outra, carbono, flúor, e os ligantes, os hidrogênios estão ligados ao carbono, que é o que eu tiro aqui pela fórmula, aqui, ó, CH3, e arrasto aqui. 3H2, vou para reiniciar aqui, esse dá certo aqui, formação. 3 moléculas de gás hidrogênio, mais outra, e posso formar mais outra. Aí eu arrasto já.
minha coleção. Aqui eu posso para voltar. 1O2, gás oxigênio. Próxima coleção. Vamos ver. 1CH3F. O fluorometano. 3CO. 3 moléculas de monóxido de carbono. Formei. 3H2O. Formar a molécula de água. 1, 2. Terceira molécula. 3PH3. Um átomo de fósforo ligado aos 3 hidrogênios para formar a fosfina. Aqui vamos pôr na visão em 3D. O fósforo ligado aos 3 hidrogênios. Mostrando átomos e ligações, eu tenho a formação entre o fósforo ligado aos 3 hidrogênios. Essa é a segunda molécula da fosfina. E a terceira molécula da fosfina. Próxima coleção. Aqui do 2HCN. É hidrogênio, carbono e nitrogênio para formar o cianeto de hidrogênio. Aqui na representação do roteiro, vocês têm pela tabela o HCN, então vocês representam. Em termos de molécula, é assim que vocês devem estar representando na representação de Dalton, através das bolinhas, né, pelo modelo de bilhar. E caso seja possível também fazer a representação por massas de modelar, massinha de modelar, e encaminhar por fotos essas montagens dessas seguintes representações, né, dos átomos ou em termos de moléculas mesmo, das substâncias ou moléculas, que é o que nós estamos vendo a partir desse quadro apresentado. E no caso, pela minha coleção, né, do simulador, ele pede 2 moléculas de HCN. Ele ainda mostra aqui, né, você tem um HCN. Então falta outro carbono, hidrogênio e nitrogênio, que é o cianeto de hidrogênio. Arrasto, formei. 3N2, 3 moléculas de gás nitrogênio. Para reiniciar o kit aqui, ó. Gás nitrogênio, reinicia aqui, mais fácil, né? Tem que pôr para reiniciar. Já formou aqui. Aqui tem o do acetileno, né? 2 moléculas de C2H2. Aqui, formação do acetileno. Cada carbono está ligado a um hidrogênio aqui para formar do acetileno. E do 2PH3, 2 moléculas de PH3, que é a fosfina.
Então aqui eu vou formando conforme o que a tabela vai me apresentando, né? O quadro. Um H2 aqui, então uma molécula de gás hidrogênio, 3CO2, aqui, dióxido de carbono, falta mais um. Inicia aqui o kit. Então vocês podem estar fazendo o que eu estou explicando aqui pelo vídeo, né? Caso não conseguiu abrir o simulador, porque tem que ser pelo Google Chrome, né? Então vocês podem visualizar e compreender a partir desse vídeo que eu estou gravando. Duas moléculas de CH2O. Vou formar o aldeído. Vou colocar aqui no 3D, aqui ó, visão, né? Mostrando átomos e ligações. Aqui eu tenho o átomo de, deixa eu arrastar para cá, o átomo de oxigênio na cor laranja, carbono ligado aos 3 hidrogênios, aqui por uma ligação dupla entre carbono e oxigênio, aqui pelo traço firme, né, existente. Então, aí vocês fazem a representação por Dalton através do modelo de bilhar. Inicio aqui, CH2, formaldeído, e um O2. Próxima coleção. 3N2, vamos voltar aqui para formar, vou passando uma molécula do gás flúor. Três moléculas de monóxido de carbono. Aqui, duas moléculas de gás oxigênio. E três moléculas de gás nitrogênio. Gás oxigênio. Duas moléculas do gás flúor. Duas moléculas de C2. H4, que é para formar o etileno. Aqui, entre os carbonos, com ligação dupla, ligando aos átomos de hidrogênio. Três CO. Uma molécula do gás metano, que é o CH4.
gás hidrogênio, Cl2, que é um gás cloro. Fazer mais essa última coleção, caso tenha algum ficado faltando aí do quadro, pelo menos vocês já puderam compreender qual é o objetivo do simulador, né, que torna o entendimento mais fácil a partir da verificação das substâncias, né, as moléculas, ou em termos também de mostrar como se dá essas ligações, a partir da visão tridimensional delas. Aqui vamos fazer do gás nitrogênio, 3 moléculas de N2. Aqui, uma molécula de pH3, que é a da fosfina. Aqui, ligado ao trifluorborano. Aqui colocando em 3D, como que é a representação do boro ligado aos 3 átomos de flúor. Tudo por ligações simples. Aqui. Então, trifluorborano. Boro ao centro. E os átomos de flúor são os ligantes ao boro. E a formação de uma molécula de BH3, que se trata do urano. Fazer mais essa daqui, onde aparece pelo quadro que é o 2CH3F, né? Que tem. Fazer essa daqui. Então eu tenho aqui primeiro CH3Cl, cloro metano. 2SO aqui, vamos ver o que dá. 2C2H2, então carbono, que é o acetileno. Falta mais uma molécula, 2 moléculas do acetileno, 2 moléculas de dióxido de enxofre. Aqui, se eu erro, dá para cortar com a tesoura, deixar ele já aqui. Aqui já formaria o monóxido sulfúrico. Aqui o dióxido de enxofre, que é um SO2. Que já deixa o que eu tinha colocado a mais, enxofre, e aí já dá certo. E por último, 2CH3F. É um carbono ligado a 3 hidrogênios. Aqui. E o flúor. Fluorometano. Então eu espero que vocês possam ter compreendido, né, a partir do objetivo dessa simulação, e vocês possam preencher o quadro do roteiro de atividades.